Você já teve aquela sensação estranha de que algo no mundo simplesmente não se encaixa? Como se a realidade, por um segundo, desse um erro na sua frente. Hoje, eu trouxe provas de que o que chamamos de normal pode ser apenas um disfarce. De olhos que mudam de forma em plena luz do dia, até figuras que parecem ter saído de um pesadelo e foram capturadas por câmeras de segurança. Mas antes de irmos para o primeiro caso, eu preciso te fazer uma pergunta que está dividindo a internet. Você acredita que figuras públicas e celebridades são realmente quem dizem ser? Ou você é do time que acredita que muitos deles são metamorfos escondidos entre nós? Tem gente que jura que o que você vai ver hoje são apenas falhas digitais, enquanto outros dizem que são provas irrefutáveis de algo não humano. Comenta agora aqui embaixo: eu acredito ou é tudo montagem. Quero ver quem aqui tem coragem de encarar a verdade. Ritual sinistro. Essas imagens foram gravadas em um salão de festas na Turquia e mostram uma jovem mulher entre outras convidadas quando uma senhora mais velha atrás dela a picou no ombro com uma agulha. A garota olhou para trás, mas a mulher fingiu que nada tinha acontecido. Quando o vídeo veio à tona, internautas disseram que estava ligado à magia voodoo. Aquela agulha poderia agora ser usada em rituais perturbadores. Bem, este foi realmente inquietante. Conversa assustadora. Em um talk show chinês, a câmera mudou do palco para a plateia, capturando o que parecia ser uma multidão comum. Então, o cinegrafista deu um zoom em uma garota que parecia um pouco diferente das demais. Ela inclinou a cabeça de uma maneira estranha e olhou diretamente para a câmera. Suas expressões eram tão arrepiantes e artificiais. Alguns internautas sugeriram que ela estava apenas tentando chamar a atenção, mas outros acharam que seu comportamento talvez estivesse ligado a algo mais sombrio, chegando a chamá-la de possuída. Qual a sua opinião? Deixe seu comentário abaixo. Rosto de Los Angeles. Em uma alteração de planos no centro de Los Angeles, um passageiro de táxi percebeu algo inquietante bem em frente à faixa de pedestres. Um homem que estava próximo parecia se modificar diante dos olhos deles, com o rosto adquirindo uma aparência aterrorizante. A câmera registrou o instante, exibindo o que parecia uma transformação diabólica, enquanto alguns observadores rejeitaram a ideia, atribuindo-a ao uso de drogas ou a uma perturbação mental. Outros acharam a cena estranha demais para ser ignorada tão rapidamente. Ritual do Super Bowl. Durante o Super Bowl, um vídeo estranho viralizou na internet, mostrando uma mulher realizando um ato bizarro enquanto assistia ao jogo. Vestindo uma camisa verde do Philadelphia Eagles, ela segurava uma boneca bordada com o número 15 do Kansas City Chiefs, em referência ao quarterback Patrick Mahomes. Nas imagens, ela golpeava repetidamente a boneca com uma agulha, como se estivesse realizando um ritual de voodoo, ou talvez algo ainda mais sombrio. As opiniões estavam divididas. Alguns descartaram como superstição, enquanto outros acreditavam ser um ritual sinistro contra qualquer pessoa. Qual a sua opinião sobre isso? Garota possuída pela floresta. Há alguns meses, um vídeo filmado em uma área central perto de uma floresta na Índia se espalhou na internet. O vídeo filmado pela família mostrava a menina tentando controlar seu corpo. Ela se movia de maneira estranha, tentando entrar em casa, como se algo invisível a puxasse para fora. Pessoas na internet acham que uma força desconhecida está tentando capturar sua alma. Esse evento assustador deixou sua família assustada e sem apoio. Posse noturna no escritório. Tarde da noite, dentro de um escritório, câmeras de segurança capturaram imagens perturbadoras de um homem trabalhando sozinho no turno da noite. A princípio, tudo parecia normal, até que as luzes se apagaram repentinamente e a câmera de visão noturna foi acionada. O comportamento do homem mudou instantaneamente. Ele começou a se mover de forma distorcida. Em um dado momento, ele chegou a olhar diretamente para a câmera, com o rosto quase irreconhecível, como se estivesse possuído. O vídeo terminou abruptamente, sem nenhuma explicação sobre o que aconteceu em seguida. O que você acha que teria acontecido? Deixe seu palpite nos comentários abaixo. Homem perna de cabra. Esse cara estava visitando as montanhas quando conheceu alguém que, à primeira vista, parecia normal, até que ele notou algo incomum na perna dessa pessoa. O homem caminhava como se nada estivesse errado, mas,
Ao olhar mais de perto, percebeu que uma de suas pernas lembrava a de uma cabra, com formato, estrutura e até mesmo pelos. Assustado, pegou o celular rapidamente para registrar o momento, pois sabia que, de outra forma, ninguém acreditaria nele. Mais tarde, ficou se perguntando se havia capturado um metamorfo, um híbrido humano-animal ou apenas um golpista tentando ganhar simpatia. Explosão no Walmart. Clientes dentro de um Walmart presenciaram uma cena perturbadora que rapidamente viralizou. Uma mulher começou a gritar repentinamente com outra cliente sem motivo aparente. Seus movimentos corporais e sua voz tornaram a situação ainda mais caótica, e muitos descreveram seu comportamento como muito bizarro. O ataque de fúria pareceu tão estranho que as pessoas especularam se ela estava sofrendo algum tipo de possessão, em vez de apenas ter um acesso de raiva. As pessoas disseram que suas ações não se assemelhavam a nada humanas, especialmente em um espaço público como aquele, e foi assim que o passeio de compras se transformou em algo que mais parecia um filme de terror. Sinal de mão de Macron. Durante uma aparição pública há alguns anos, o presidente francês Emmanuel Macron chamou a atenção da mídia por algo realmente fora do comum. Ao lado de Donald Trump, ele deliberadamente levantou a mão, fazendo um sinal que muitos reconheceram como chifres do diabo. O gesto foi notado por muitos e levou as pessoas a se perguntarem se ele tinha alguma ligação com o chamado Clube do Olho Negro. Enquanto para alguns pareceu apenas uma coincidência, um sinal de mão captado no momento errado. Correção de falha no cabelo. Durante um show ao vivo, tudo seguiu um roteiro claro, exceto por um pequeno detalhe que, mais tarde, chamou a atenção da plateia. Em um dado momento, todas as garotas no palco levantaram a mão e ajeitavam o cabelo exatamente ao mesmo tempo. Seus movimentos se alinham perfeitamente e deixam a plateia em choque. A sincronização parecia perfeita demais para ser mera coincidência. Alguns argumentaram que havia sido ensaiado, enquanto outros acreditavam que se tratava apenas de uma falha na realidade, ou talvez uma estranha conexão entre eles. Bem, seja qual for a explicação, o momento estranho em que tudo aconteceu realmente deixou tudo muito perturbador. Cheirar no elevador. Em uma gravação de circuito interno de elevador, algo realmente bizarro foi capturado pela câmera. Algumas pessoas estavam juntas quando uma mulher, de repente, agiu de uma maneira que ninguém esperava. Ela se inclinou em direção a outra mulher e, sem dizer nada, cheirou seus cabelos. O homem que estava por perto pareceu confuso, mas ninguém reagiu naquele momento, embora tenha sido uma cena estranha. Alguns se perguntaram se ela havia sido atraída por algum perfume, enquanto outros acharam o comportamento simplesmente bizarro e perturbador. Símbolo misterioso da mão. Outro vídeo mostrava um jogador famoso sendo filmado antes de uma partida importante. A princípio, ele apenas piscou para a lente, mas depois levantou a mão e coçou a testa de uma forma que parecia um símbolo. Momentos depois, ele repetiu o gesto, quase exatamente da mesma maneira. Podemos considerar uma vez como uma coincidência, mas o Twice convenceu a todos de que havia algo intencional por trás disso. Alguns ligaram o ocorrido ao chamado Clube do Olho Negro e a conspirações ocultas, enquanto outros simplesmente ignoraram. Deslocamento do olhar reptiliano. Em um concerto em Paris, em 2017, as câmeras focaram de perto em uma cantora que se apresentava no palco. Por um breve instante, seus olhos assumiram uma aparência completamente antinatural, que muitos descreveram como reptiliana. A filmagem se espalhou rapidamente, com espectadores afirmando ser a prova da existência de metamorfos entre nós. Como a câmera capturou o momento com tanta clareza, alguns argumentaram que não poderia ter sido uma farsa. Outros, porém, sugeriram que se tratava de um truque de iluminação, ou talvez uma distorção digital. Figuras rituais de montanha. Há alguns meses, uma família que fazia uma trilha na montanha se deparou com uma cena aterrorizante. Perto do topo, avistaram um grupo de figuras vestidas com túnicas brancas, todas reunidas em silêncio, ao redor de um estranho monólito, cuja existência era desconhecida. Eles ficaram ali parados, observando-os em silêncio. Nenhum deles falava, como se estivessem realizando algum tipo de ritual, ou lançando um feitiço silencioso. A família acabou indo embora, mas a lembrança daquele encontro estranho provavelmente os deixará sem dormir por semanas.
Homem possuído flutuando. Certa noite, na Indonésia, um homem caminhava pelo bairro quando se deparou com uma cena perturbadora. Em frente a uma casa, várias pessoas tentavam deter alguém que se comportava de maneira estranha. O homem que eles detinham não parecia apenas um louco, ele também parecia flutuar levemente, como se uma força invisível o estivesse dominando. Quando perguntou o que estava acontecendo, eles simplesmente disseram para ele continuar andando. O comportamento estranho daquele cara e os olhares estranhos e aterrorizados que todos lhe dirigiam tornaram o encontro ainda mais perturbador. Desmaio de Wendy Williams. Halloween de 2017 apresentou um dos momentos mais perturbadores da televisão ao vivo. Wendy Williams, vestida de estátua da liberdade durante seu programa, repentinamente começou a perder o equilíbrio. Ela cambaleou, sentiu-se um pouco tonta e desmaiou no palco. A transmissão então fez um longo intervalo comercial e retornou mais tarde com aplausos, mas sem nenhuma indicação do que exatamente havia acontecido no palco. Alguns minutos depois, Williams reapareceu no palco e explicou que havia superaquecido em sua fantasia e desmaiado. Embora tenha continuado o segmento, sua dificuldade para se recompor era evidente. O vídeo ressurgiu diversas vezes na internet, deixando as pessoas perturbadas cada vez que o assistem novamente. Figura sombria à beira-mar. As imagens de segurança desta propriedade à beira-mar deixaram os espectadores aterrorizados. Quando os operadores detectaram movimentos estranhos nas câmeras durante a madrugada e alertaram um guarda para verificar a área. Ao se aproximar, o guarda demonstrou medo imediato ao ver uma figura sombria se movendo pela orla, como se estivesse saindo da água. O guarda imediatamente se abaixou atrás de uma parede, claramente assustado com o que viu. As imagens viralizaram posteriormente, com muitos as considerando evidência de algo paranormal. Relógio que se move rapidamente. Por volta das 4 da manhã, na sala de emergência de um hospital, um médico notou algo realmente incomum. Ao verificar o relógio na parede, percebeu que o ponteiro dos minutos estava se movendo muito rápido, como se alguém o estivesse controlando. Sem ninguém por perto, ele começou a filmá-lo. Por alguns segundos, o ponteiro continuou girando muito rápido, antes de parar repentinamente. Este vídeo convenceu muitos de que se tratava de um fantasma que estava brincando com o próprio tempo. Bem, acho que o tempo estava literalmente correndo para esse cara. Estranho da rua, congelada. Um homem que estava filmando da janela de seu apartamento capturou repentinamente algo estranho à beira da estrada. Em meio ao trânsito e às pessoas que passavam, uma figura parecia congelada, quase como uma falha na realidade. Permaneceu completamente imóvel por mais de 1 minuto enquanto outros passavam, alguns lançando-lhe olhares estranhos. O homem acabou parando de gravar, deixando o momento sem explicação. Ninguém sabe ainda por que o homem permaneceu imóvel, como se o mundo tivesse parado só para ele. A cena perturbadora parecia mais uma simulação defeituosa do que algo do cotidiano. Amigo da mina invisível. Há alguns meses, no Chile, os seguranças de uma mina estavam monitorando suas câmeras quando notaram algo estranho. Um dos mineiros parou de repente e pareceu estar conversando com alguém. Ele chegou a apertar a mão dessa pessoa. Mas o mais perturbador é que não havia mais ninguém visível nas imagens. Parecia exatamente como se ele estivesse conversando com o nada. Algumas pessoas se perguntaram se ele estava interagindo com o espírito de um mineiro que havia falecido nas minas, enquanto outras descartaram a possibilidade, considerando-a apenas uma alucinação. Mesmo assim, o vídeo tinha um ar inquietante. Casa assombrada. Um homem chamado Nick cuidava de sua avó, que sofria de Alzheimer. Ele estava hospedado na casa dela quando começou a registrar eventos estranhos à noite. Certa noite, sua avó foi até a cozinha e começou a fazer gestos estranhos, quase como se estivesse rezando. O que tornava tudo ainda mais assustador era que o robô aspirador da casa se recusava a entrar no cômodo onde ela estava, a qualquer hora do dia. Em outra noite, Nick apagou as luzes e o robô começou a segui-lo, antes de repente, virar sozinho. Esses acontecimentos estranhos e o comportamento da avó o convenceram de que havia algo de errado com aquela casa. Lição sobre a estação rodoviária.
Isso aconteceu em uma rodoviária na Índia. Um agricultor esperava tranquilamente pelo ônibus, quando um casal apareceu alguns minutos depois. Do nada, a moça zombou do agricultor, chamando-o de fedorento. Ela não fazia ideia de como as coisas estavam prestes a mudar. Quando o casal se levantou para ir embora, sua saia de repente ficou presa em algo e rasgou. Em vez de ajudá-la, seu próprio namorado riu dela, enquanto o mesmo fazendeiro que ela havia insultado antes interveio. Ele tirou o pano que a envolvia, entregou-o a ela para que se cobrisse e, calmamente, lembrou ao namorado dela que não zombava dos outros. O casal se afastou, mas a lição estava clara. Intruso mascarado na varanda. O incidente ocorreu em Amador City, na Califórnia, quando, no meio da noite, um homem mascarado se aproximou da varanda da casa dessa família e começou a falar através da câmera de segurança Ring. Ele alegou ser o filho deles, Tom, e pediu que destrancasse a porta. Algo parecia estranho. Então, a família ligou rapidamente para o filho verdadeiro para confirmar, mas ele não estava nem perto da casa. Foi então que o intruso se aproximou da câmera, deu alguns beijos estranhos nela e foi embora. Toda a situação deixou a família apavorada e, sinceramente, é perturbador pensar no que poderia ter acontecido se eles não tivessem verificado 2 vezes antes. Água batismal ondulante. Durante uma cerimônia de batismo, as pessoas estavam reunidas ao redor. Enquanto cantavam, a água de repente começou a ondular e se mover sozinha, como se fosse movida por uma força invisível. Aqueles que estavam presentes descreveram o momento como profundamente perturbador. Alguns acreditaram ser um sinal divino, enquanto outros sentiram que poderia ter sido uma força espiritual além da compreensão humana. Jalen Rose Fries. Durante o jogo 2 das finais da NBA em 2018, o ex-jogador Jalen Rose proporcionou aos espectadores um momento arrepiante. Enquanto um membro da equipe ajustava o microfone, Rose permaneceu completamente imóvel, sem demonstrar qualquer movimento nos olhos ou no corpo. Por mais de 1 minuto, ele pareceu uma estátua de cera em vez de uma pessoa viva. Quando a filmagem foi publicada na internet, alguns a descartaram como um simples erro ou problema com a câmera, enquanto outros espalharam teorias mais sombrias, sugerindo que ele estava sob controle mental ou fazia parte de clubes secretos com segundas intenções. Qual a sua opinião sobre isso? Deixe seu comentário abaixo. Depois de ver todos esses registros, fica difícil ignorar que existe algo operando nas sombras, fora do alcance da nossa compreensão lógica. Seriam apenas falhas técnicas e coincidências bizarras. Ou o véu da nossa realidade está finalmente começando a rasgar. Muitos desses vídeos foram excluídos das redes originais e só restaram essas cópias que você acabou de ver. Isso nos faz pensar: o que mais está sendo escondido de nós? Se você chegou até aqui, é porque você não tem medo de encarar o desconhecido. Então, faça parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Aqui, nós exploramos o que os outros têm medo de mostrar. Não esqueça de deixar seu like se esse vídeo te deu calafrios e responda aqui nos comentários. Qual desses casos foi o mais real para você? Eu vou ficar por aqui, mas tome cuidado ao olhar ao seu redor hoje. Às vezes, o que parece um simples estranho na multidão pode ser algo que não deveria estar lá. Até o próximo mistério.